Na abertura dessa cúpula, eu estou falando dentro da COP30, da cúpula de líderes. O presidente Lula reclamou de queda do financiamento ambiental e pediu, ou pelo menos ele manifestou isso, entre aspas, a palavra é dele, o afastamento dos combustíveis fósseis. E isso ocorreu, como já citamos, pouco depois do IBAMA ter concedido licença à Petrobras para perfurar poço na bacia da Foz do Amazonas, reportagem de Pedro Teixeira. Em Belém, Lula criticou interesses egoístas que suplantam o debate climático, especialmente envolvendo combustíveis fósseis. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. No entanto, há poucas semanas, depois de muita pressão do governo, o IBAMA aprovou a exploração de petróleo na margem equatorial. Segundo o relatório do Itaú BBA, a bacia da Foz do Amazonas pode ter mais de 5,7 bilhões de barris de petróleo acumulados, possibilitando um aumento de 34% nas reservas brasileiras. Durante viagem à Indonésia, pouco depois da obtenção da licença, Lula defendeu a extração como uma forma de financiamento à transição energética no mundo. Porque é muito fácil falar fim do combustível fóssil, mas é difícil a gente ver quem é que tem hoje condições de se libertar do combustível fóssil. Ninguém tem. Na cúpula dos líderes, Lula também pediu pelo fortalecimento de acordos climáticos já em curso, como o de Paris, assinado em 2015. O texto tinha como objetivo limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau até o fim do século. Mas, às vésperas da COP, a ONU admitiu que a meta não é mais alcançável. O secretário-geral das Nações Unidas afirmou que o desafio é imenso e que as escolhas para limitar o aquecimento são claras. It's no longer time for negotiations. It's time for implementation, implementation, implementation. O discurso foi encampado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que também reconheceu riscos para o programa climático. C'est pourquoi je le redis ici avec force. Nous devons soutenir la science libre indépendante. Já o líder da Colômbia, Gustavo Petro, disse que o mundo vive um fracasso climático, causado por interesses de diversos setores econômicos. Después de 29 COPs, de discursos, muchos los he dado yo, y otras, estamos ante um fracasso. Petro criticou diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, segundo ele, está contra a humanidade, além de afirmar que seria necessário esquecer Trump em ações climáticas. Trump retirou novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris logo ao retornar à Casa Branca. O republicano também não estará presente na COP e deixou de enviar representantes para as negociações em Belém. Das maiores economias do planeta, os Estados Unidos são únicos sem qualquer representação na cúpula. China, Índia e Rússia enviaram autoridades de menor escalão. Por outro lado, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, marcaram presença no evento. Márcio, você me perdoe, antes de eu fazer a pergunta a você, iniciando com você, nosso convidado, Márcio Astrini, vem a você também, né, Lorival, vem algumas memórias afetivas de nós jornalistas velhos, né, veteranos, né, Lorival? Eu estava na Rio 92, cobri Kyoto em 97, e meio que cínico que eu fiquei na minha profissão. Eu estou cansado de ouvir discurso, porque são 33 anos ouvindo discursos que, se a gente tivesse ouvido os de 92, ou os de 97, ou os de agora, eles são sempre a mesma coisa. Eles dizem que isso é um perigo, a humanidade precisa se juntar, todos nós precisamos de uma ação coordenada, vamos dar um jeito. E o sentido de urgência, me parece, na COP30, ficou para trás. Qual é a sua impressão? Seja subjetivo se você achar que isso ajuda. Olha, William, quando você ouve os presidentes fazendo seus discursos, né,
A impressão que a gente tem é que você tem aquela cartela de bingo na sua frente, com todas essas palavras que você citou: ciência, ambição, vamos conseguir, respeito à natureza. E você pode ir ali depois completando a cartela, fazendo suas marcações, porque tudo aquilo é repetido por quase todos eles, né? Todo esse tempo que você fala, que participa, e realmente é uma situação desanimadora, porque as coisas só vão se acumulando. Tem um dado para mim que ele é muito aterrador, porque nós estamos fazendo uma conferência no Brasil 10 anos depois do Acordo de Paris. 10 anos depois do Acordo de Paris, foram os 10 anos mais quentes da história da humanidade, de registros que a gente tem em mais de um século que a gente faz esses registros. Quer dizer, nós temos um acordo lá atrás, em 2015, e nós viemos colhendo um mundo cada vez mais quente, né? Nós batemos um recorde de emissões de gás de efeito estufa no ano passado. Então, realmente, os discursos, eles são muito bonitos, você até tem uma sensação de alívio quando você ouve esses líderes falarem, mas eles não vão para o papel, nem para o papel eles vão, né? Muito menos para a ação prática. O grande problema disso, eu acho que agora é uma situação diferente que a gente está vivendo, é que essas previsões todas, tudo aquilo que a ciência dizia que ia acontecer, está acontecendo, né? As pessoas, vamos ser bem sinceros e diretos no que acontece, as pessoas estão morrendo por conta das mudanças climáticas. O presidente Lula falou isso no discurso dele, né? São mais de 250 mil pessoas de mortes incrementais que nós vamos ter no mundo só por ondas de calor. Não estamos nem contando seca, enchente, nem nada disso. É incrementais por onda de calor, né? E tem mais um detalhe nisso. Quem é que vai morrer? Porque mudança climática pode chegar para todo mundo, que nem a Covid chegou. Mas são alguns que vão ficar muito mais vulneráveis a essa situação. Então, essa mudança do clima, ela vai aumentando as desigualdades entre os países e dentro dos próprios países, vai castigando, inclusive, aqueles países que têm pouco a ver com tudo isso que está acontecendo, contribuíram pouco para a situação. E aqueles que contribuíram muito, como é o caso americano, dos Estados Unidos, virou as costas para o problema e disse, olha, se virem aí, que eu não quero nem saber. Os Estados Unidos, inclusive, quando terminar essa era Trump, que retirou pela segunda vez os americanos do Acordo de Paris, eles vão ter completado um ciclo mais fora do Acordo de Paris do que dentro, né? O que é um absurdo. Então, realmente, a situação não é nada boa. Existem guerras ao redor do mundo, uma crise do multilateralismo muito grande, um desastre nas promessas de financiamento climático que nunca foram cumpridas e agora desfizeram a promessa. É uma situação realmente bastante difícil. Porém, e eu vou fazer um porém aqui, para finalizar, é a melhor alternativa que nós encontramos até agora. Ela pode não ser boa, essa das conferências e das reuniões dos países, tal como são feitas. Mas é o melhor que nós temos. Tem algum efeito? Tem algum efeito porque a coisa poderia ser bem pior se não houvesse essas conferências. Agora, definitivamente não entrega o resultado que a gente precisa, não é nem que a gente espera, é que a gente precisa. Está aí o Rio Grande do Sul para provar para a gente. Marcelo Brito, deixa eu pegar por onde o Márcio Astrini nos deixou. Na verdade, nem Márcio, não é a melhor, é a única alternativa que nós temos, é tentar algum tipo de coordenação. Você enxerga esse tipo de coordenação se articulando eventualmente em que eixo, Marcelo? Aqui. Boa noite, pessoal. Eu não acho que virá uma coordenação daí, VAC. O modelo ONU de aprovação por consenso é um modelo falido, principalmente depois que a gente vê todas as tensões e as novas direções geopolíticas que a gente assiste no mundo. Mas dito isso, VAC, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e vamos olhar aqui há 2 contas atrás, lá em Dubai. Quando eu cheguei em Dubai, escrevi um artigo sobre isso, falando que, para mim, tinha caído uma ficha muito grande e que, a partir daquele momento, a gente partiria para um sistema de pragmatismo ambiental muito mais do que um sistema de utopia ambiental, apesar de todos esses problemas que o Márcio já citou aí.
tá? Eu fico vendo, por exemplo, os Estados Unidos ausente, né? Não tem ninguém aqui do governo americano, e eu viajo bastante para lá, tá? E você roda ali pelo meio oeste americano, que é uma região republicana, tá? É uma região que você não pode citar mudança climática, porque senão você se torna comunista imediatamente, mas são os maiores investimentos em programas de carbono por biocombustível, em sistemas eólicos de geração de energia, em captação de biometano para geração de energia, em fazendas solares, ou seja, tem um investimento monstruoso de combate a mudanças climáticas acontecendo ali e sendo remunerado por carbono, tá? Talvez seja o país que mais movimenta dinheiro em carbono hoje, os Estados Unidos, mas politicamente você tem esse discurso do contra, que eu não concordo, eu sou negacionista. Então a gente precisa entender que o sistema hoje é um sistema pragmático, é um sistema que entende financiamento não mais como doação, como foi discutido em 28 COP seguidas, mas financiamento nada mais é do que geração de dívida. Então, quando eu olho hoje a quantidade de fundos de investimento e bancos que vão participar dessa COP aqui no Brasil, é mais ou menos a alegria que deu lá em Glasgow, quando tinha aquele monte de CEOs das empresas de bens de consumo, eu vejo que o pessoal entendeu, falou, peraí, eu tenho uma oportunidade aqui de geração de dívida, aí você pode chamar de financiamento climático, gigantesca. E as coisas começam a andar num padrão diferente. E começam a andar num padrão onde soluções baseadas na natureza têm a sua importância, grande importância, mas começam a se somar em soluções baseadas em ciência também, ou seja, você começa a fazer um pacote grande, deixa um pouco a palavra transição de lado e passa a falar em adição, é o que a gente começa a adicionar daqui para frente. Então, é um mundo diferente e vai ser regido, viu, Vac, para responder a sua pergunta, pelos movimentos do setor privado e das pressões de consumidor, das pressões de investidores, das pressões dos acionistas das empresas, muito mais do que qualquer gestão da ONU. Marcelo, eu sou grato a você nos obrigar a pensar o que está acontecendo de outra maneira. Você está levantando uma dualidade. Você está contrapondo aos discursos e ao fim do multilateralismo, que na prática acabou, a capacidade pragmática dos setores atingidos, o meio oeste americano é atingido. E pretende se manter competitivo, sobretudo no setor do agronegócio. Você contrapõe essas duas dualidades, a da incapacidade de se articular politicamente os países, a isso você contrapõe o pragmatismo das soluções adotadas pelos setores diretamente atingidos. E aí você vislumbra algo que se move no pragmatismo versus a utopia que se traduz nos discursos. Você está vendo tudo isso acontecer aí na tua frente, Caio. De que jeito? Vamos lá, William. De certo modo, todos os discursos hoje que vão continuar amanhã, esse dualismo entre utopia e pragmatismo, eles estão presentes e isso ficou muito claro hoje no discurso do presidente Lula de sinalizar o fim do combustível fóssil, a necessidade do fim do combustível fóssil quando tem a nossa Petrobras ali a alguns quilômetros daqui de Belém, 400 quilômetros mais ou menos, 500 quilômetros, perfurando e procurando poço, procurando petróleo lá na bacia da Foz do Amazonas. Isso está muito presente, não só no discurso do presidente Lula, mas também nos outros discursos. Mas eu pego um pouco tanto do que o Márcio disse, quanto do que o Marcelo Brito coloca, né? Eu tenho uma percepção, e estudando o COP o ano inteiro, e o arcabouço climático neste ano, para me preparar justamente para fazer essa cobertura, de que no sentido de legislação climática, de negociação climática, nós estamos melhor do que em 1992, ou do que em 1995, ano da primeira COP em Berlim, ou de Kyoto em 97. Estamos melhor porque o mundo está pior, mais quente, e isso faz com que não só as pessoas, não só os estados, não só o setor privado, não só a sociedade civil passe a notar que esse debate
ele é urgente, ele é necessário e ele está presente. Então aí, no decorrer desses 30, 40 anos, nós fomos migrando do que era um discurso nichado para um discurso muito mais amplo, porque aqui estão, como o Marcelo falou, muitos empresários, bancos, sociedade civil, movimentos estão presentes nesse debate. Então, de certa maneira, esse dualismo ao longo do tempo, eu vejo que ele acaba sendo um debate muito mais presente e mirando algo muito mais prático e muito mais amplo do que algo simplesmente num campo de discurso verde ou apenas de agenda verde ou apenas de movimentos verdes mundo afora. Tanto que essa COP ela tem uma pegada diferente, né? Ela tem uma pegada de mutirão, né? Que é uma expressão também um pouco utópica, mas que significa justamente, vamos sair apenas do debate da Blue Zone, que é onde os estados, né, os representantes dos governos sentam para negociar, e vamos colocar setor privado, empresários, bancos, sociedade civil e movimentos também para implementar o que já foi acordado, por exemplo, no Acordo de Paris, numa era pré-Trump, numa era em que não havia uma guerra dentro da Europa, para desviar os recursos dos europeus do financiamento climático, do debate climático, para militarizar e investir no seu exército diante da ameaça russa. Então eu noto, eu não sei se eu sou um pouco mais otimista, mas eu vejo uma mudança nesses 30, 40 anos e vejo sim, noto sim, que aqui em Belém tem uma pegada um pouco diferente, para além também do fato de ser uma COP num país democrático, não uma COP em países autoritários como foram as 3 últimas COPs. Deixa eu, pela ordem, consultar você a respeito do seguinte, Lorival. A gente está com um ritmo um pouco diferente no nosso programa hoje, mas as pessoas estão precisando de um pouco mais de tempo, porque são assuntos complexos e a articulação dos argumentos demanda um pouco mais de tempo, tempo muito mais psicológico e cronológico. Há uma questão geopolítica básica envolvida aí, de 2 eras, né, da relação entre os países. De que medida que isso ajuda ou atrapalha, no caso da COP30, isso que os outros 3 participantes até agora, o Márcio, o Marcelo e o Caio, levantaram, quer dizer, há uma urgência ou não, ela é atrapalhada ou não. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo para não interromper você. Na volta a gente trata disso e dessa tentativa de financiamento das florestas. Pode ser assim?